Sabe aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. A melhor agência de marketing de Porciúncula. Não sou eu que estou dizendo, mas vocês que votaram e escolheram a VD Agência como a melhor agência de marketing de Porciúncula. Durante o mês de março, houve uma campanha para saber quais eram os melhores serviços aqui na nossa cidade. E a VD Agência estava concorrendo na categoria Agência de Marketing. Houve então uma votação popular. E eu fui surpreendido que muita gente votou na VD Agência, muita gente mesmo. E eu agradeço a todos. E o que me deixou mais surpreso ainda foi receber a notícia de que a VD Agência foi escolhida por todos como a melhor agência de marketing de Porciúncula. Olá, tudo bem? Me chamo Ana, sou representante da empresa Promove Pesquisa e Publicidade. Estou entrando em contato referente ao Destaque Empresarial 2025, que a empresa VD Agência, terminando as pesquisas, foi feita pelo Instagram na primeira colocação dos melhores do ano Porciúncula Rio de Janeiro, melhores do ano 2025. E eu quero agradecer a todos vocês, amigos, família, meus clientes, meus seguidores, a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Já que março é um mês muito especial aqui, pois a gente está completando 4 anos de existência, receber esse prêmio é mais do que um presente, é uma bênção. De coração, muito obrigado a todos vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Café no Divã, para apresentar o nosso podcast Café no Divã. Gente, o que é o Café no Divã? Hoje é um dia muito especial, porque Café no Divã é um podcast criado para inspirar pessoas. Nós sabemos que a rede social é uma baita ferramenta para influenciar pessoas, mas infelizmente ultimamente não tem influenciado só para aquilo que é positivo, mas infelizmente para o que é negativo também. E a nossa maior intenção é fazer um bom uso dessa ferramenta para que a gente possa não somente inspirar as pessoas positivamente, mas para que a gente também possa enaltecer, valorizar as pessoas do nosso município. Então, Café no Divã é um podcast apoiado pela VD Agência, o qual é nosso grande apoiador, que está aí sonhando com a gente esse sonho desde que ele começou a ser construído e que hoje está aqui realizando esse feito com a gente. Estamos muito felizes porque é uma estreia não somente de um programa, mas é a estreia de um sonho que está se tornando realidade. Venha com a gente, se inscreve no canal, nos acompanhe. Hoje nós começamos a apresentação, daqui 15 dias terá um novo episódio que a gente já pretende fazer ao vivo e de 15 em 15 dias então, terça-feira, às 8 horas, você vai ter um encontro com a gente. Se você não passou o seu café, vai lá agora, passe, senta no sofá e vem aqui bater um papo, tá certo? Gente, todo início dos nossos episódios nós entraremos com um momento filosófico. Hoje, o tema, a pauta do momento filosófico é: você está praticando quem você quer ser? Guarda essa pergunta, guarda essa reflexão, porque eu quero que você pense sobre ela durante todo o programa e no final nós vamos abordar e falar sobre ela, tá certo? É o momento da psico com vocês. Para estrear esse sonho, para gravarmos o primeiro episódio, ninguém melhor que ela, a nossa icônica Zezé Murucci. Seja muito bem-vinda, Zezé. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui abrindo esse canal, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, é um sonho enorme porque a Zezé, além de primeira convidada, ela é a patrocinadora oficial do Café no Divã. Afinal de contas, quem me conhece de perto sabe o quanto que eu sou criteriosa, o quanto eu trabalho com excelência e o quanto eu busco excelência.
café no divã não podia ser qualquer café, né, gente? Tinha que ser um café gourmet, um café de grãos aí escolhidos a dedo, o café da Zezé, que vai estar aqui batendo esse papo com a gente todo o programa. Já estamos aqui tomando o nosso café da Zezé. Então, todo o programa você vai estar vendo aqui esse café maravilhoso junto com a gente. Zezé, vamos começar então? Vamos. Prazer. Até comentei, quando eu estava fazendo a chamadinha do programa anteriormente, que as pessoas que aqui viriam seriam escolhidas a dedo. Por que eu disse escolhidas a dedo? Não no sentido de que a gente vai menosprezar outras pessoas, imagina, não é isso. Mas, ao longo do meu trabalho aqui em Tombos, nesses 13, 14 anos, eu conheci muita gente. Depois, como vocês sabem, eu fui um personagem político, né? Na última eleição, então a gente, durante a campanha, visitou todo Tombos e região, e eu tive o privilégio de conhecer tanta gente de perto, pessoas que eu não conhecia. Então, aqui em Tombos, eu descobri poetisas, poetas, músicos, bandas, pessoas que têm projetos maravilhosos, ecossustentáveis, para ajudar o meio ambiente. Tanta gente com tanta coisa boa para agregar. E nós temos o grave defeito de valorizar só quem é de fora. Quem está no outro país, quem está numa cidade distante, e a gente esquece de enaltecer quem é aqui no nosso cantinho. Então, uma das maiores propostas do programa é justamente esse. Vamos revelar as pessoas aqui de Tombos, da nossa região, para que a gente não somente possa se fartar, né, deles, de você, de toda a experiência que vocês têm para contribuir, mas que a gente possa, de fato, dar a devida notoriedade que o nosso povo merece. Certamente. Eu vou esquecer que eu sei quem é teu pai, ou melhor, quem foi teu paizinho. A propósito, comi muitas broas que você fez ali na varanda dele, com ele. Me orgulho muito de lembrar que eu tive o privilégio de ter altas conversas com ele. As melhores gargalhadas eram com você. Ai, que privilégio, que privilégio. Inclusive, um dia eu disse assim, seu Zé Murussi, me conta o segredo, como que eu chego aos 96 com essa cabecinha, com essa alegria, com essa vivacidade. Ele falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o meu segredo. Aí ele me levou na despensinha de vocês e mostrou uma cachaçinha e me ofereceu, falou assim, aqui está meu segredo, minha filha. Todo dia, na hora do almoço, eu tomo minha dose de cachaça. Eu não tomo nenhum remédio de pressão, Exatamente. Não tomo nenhum remédio para diabetes, eu só tomo minha cachaça. Falei, por isso não, a partir de hoje eu vou tomar uma dose de cachaçinha todo dia também. Cachaçinha eu não consegui, mas eu tomo meu vinho, né? Para quem me conhece sabe. Então, assim, faz de conta que eu não sei que você é filha do seu José Murussi, irmã da Malu, que eu amo tanto. Eu queria saber quem é a Zezé, além desse sorriso lindo que você tem para nós. A Zezé é, assim, uma pessoa que vive de bem com a vida. Eu sempre escolhi isso, desde muito cedo. No colégio, eu sempre fui uma pessoa assim, eu tive certa liderança. E agora, depois de idosa, já com essa idade, que eu confirmei isso, que realmente eu tenho espírito de liderança. Então, eu procuro fazer o melhor possível que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Às vezes, a gente consegue salvar a dor de muitas pessoas e sem saber. E agora, eu consegui amadurecer essa idade e agora eu tenho consciência disso. Então, eu procuro, assim, levar alegria para as pessoas. Eu sou essa pessoa, assim, sempre alegre. Eu sei que as pessoas não têm momento inteiro de alegria. São momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas você não precisa ficar pensando naquela dor no joelho, naquele ombro. Não, a gente tem que procurar viver em paz com as pessoas e sempre levar o melhor para as pessoas, assim, uma leveza, ter uma vida leve. E eu procuro levar a minha vida da melhor maneira possível, mais leve possível. É assim que eu vivo. Agora vocês entenderam por que eu convidei ela para estrear o programa, né, gente? Olha, Zezé, desde que eu a conheci, eu tive o privilégio de conhecê-la bem assim que eu cheguei em Tombos, através da Dona Heloísa. Sim. Né? Um beijo para a senhora, Dona Heloísa, que eu amo de paixão. E a gente costuma gostar de que a gente se identifica logo de cara, né? Justamente essa tua alegria, essa tua força, essa tua liderança me atraíram muito quando eu te conheci.
Porque quando você me descreve quem é a Zezé, eu falo que você faz jus à máxima que de nada vale nossa existência se nós não tocarmos o coração das pessoas. Sim. Né? E se você é essa pessoa que com a tua liderança você consegue transformar o dia de alguém, você leva alegria, você transforma, que privilégio a tua existência aqui com a gente, tá? Mas eu imagino que não deve ter sido fácil ser assim, porque infelizmente você ser positivo, você ser autoastral, você ignorar as poliqueixas diárias que nós estamos acostumados, implica um preço de nadar no contrafluxo. Sim. Né? Então, assim, fala um pouco para mim, desde da questão que começa na família, né? Desde a questão familiar, desde as escolhas, os amigos, o trabalho, como que foi transitar em meio a nós humanos que temos por tendência puxarmos para o negativo e você com esse alto astral todo? Sim, a gente passa por muitos desafios, que eu passei na minha vida, muitos. Eu já tive momentos que essa alegria ficou ofuscada. Eu já tive dias cinza, já tive dias nublados. Você conhece alguém que não tem? Difícil, né? Mas eu consegui passar. E isso a gente só consegue vencer quando você tem por perto família, amigos e você precisa de uma ajuda profissional. E nesses momentos difíceis que eu passei, a família estava perto, os amigos estavam perto e me levaram até um profissional. Você sabe disso, que a gente não consegue sozinho fazer. Então você precisa de um psicólogo, você precisa de um terapeuta. E eu passei por esses momentos na minha vida. Eu passei um período que eu digo que eu fiquei fora do ar. Tá? Fiquei fora do ar. Eu não sabia que tempo que estava passando, nem nada. Mas eu consegui vencer isso. E aí eu descobri que a vida era linda e podia continuar a ser linda. E com a ajuda profissional eu comecei a fazer tudo aquilo que eu sempre gostava de fazer antes. Eu fui fazer aula de pintura, eu fui cuidar das plantas, fui plantar mais flores, que eu sempre amei as flores, e dançar. E eu acho que dança e flor, para mim, é o melhor remédio que existe. Não tem coisa melhor do que você estar no meio das flores ou estar dançando. Quando eu danço, eu viajo, eu fico leve. E eu passo isso para as pessoas. Eu, felizmente, Deus me deu esse dom de liderança e eu coordeno em um grupo de terceira idade, um grupo de idosos. E eu passo isso para eles. Eu falo, vamos dançar, vamos levar a vida mais leve. Porque a dança transporta a gente para outro mundo. Transporta e transcende, né? Transcende. Gente, que coisa mais linda. Flores e dança. Ô Zezé, eu acho que nem você se lembra disso. Há 9 anos atrás, tem 9 anos que meu papai faleceu, então deve ter uns 10 anos. A gente estava cuidando dele e eu estava num momento fora do ar. E eu lembro que eu te encontrei e você teve uma conversa comigo. Acho que você não se lembra disso. Não. E você falou assim para mim, Lesiane, há momentos que a gente fica fora do ar e eu passei um tempo na minha vida que eu fiquei fora do ar. Mas passa. Eu me lembro que você sabe quando a gente está passando por um momento de vulnerabilidade, as pessoas que chegam junto, que abraçam, uma palavra que você recebe de alento, né? Sim. A gente não esquece. E você falou justamente o que você está falando agora, que você teve seus dias cinzas, que houve um episódio que você falou para mim assim, teve um dia, Lesiane, que eu estava num tanque. Eu não sei se era limpando um frango, um peixe. Era véspera de Natal. E todo ano o peru era por minha conta. O peru, isso. Eu era encarregada do peru. Eu estava ali naquele momento ali de tempero e tal. E aconteceu um fato desagradável naquele momento que tudo veio à tona. A partir daquele momento, eu fiquei fora do ar. Quando chegou o ano novo, eu estava enfeitando meu quarto para o Papai Noel que ia chegar. No ano novo. Então, do Natal ao Ano Novo, eu não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. Caramba. Aí eu me lembro que minhas irmãs falaram, Papai Noel já passou, até eu me tocar. E aí houve toda uma história, né? Eu, com a família, me levou para passear em outro lugar. E foi quando aí eu comecei a fazer terapia. Aí voltei para a pintura, para as flores, para a dança. E a vida renovou. Estou aí feliz.
vivendo Olha em paz. só, para você ver, você falando, eu me lembrava que você tinha falado algo a respeito e ficou na minha memória, que bacana. Mas você fala uma coisa que eu acho interessante elucidar aqui, duas na verdade. Você precisou de ajuda, você teve o primeiro acolhimento, que foi familiar, Sim, e já uma pesquisa, né, que durou, da neurociência, que durou 80 anos de pesquisa de Harvard, gente, uma pesquisa neurocientífica, do qual a neurociência queria identificar ao certo o que torna uma pessoa feliz. Então, foi uma pesquisa randomizada, uma coisa muito profunda, e eles levantaram vários indicadores para medir. Até essa pesquisa ela foi interrompida porque houve o Covid e os voluntários começaram a morrer, ah, mas eles colocaram como marcadores poder aquisitivo, se uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela é mais ou menos feliz, beleza física, física, saúde mental, enfim, vários quesitos. E não. Na verdade, ao final de 80 anos de pesquisa, concluiu-se que uma pessoa é ou não feliz relativa aos vínculos seguros que ela estabelece ao longo da vida. Ou seja, o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem a gente tem na vida. sim, Quando você me fala a família faz esse primeiro acolhimento, gente, isso é fundamental, fundamental. Então a família que hoje em dia, infelizmente, né, nós vivemos momentos onde cada um está no seu celular, cada um está tão isolado dentro de si mesmo e não consegue mais confraternizar como deveria. Se atentem para os momentos em família, porque muitas vezes, tá? Nós temos alguém dentro de um quarto da nossa casa que vai cometer um suicídio e que a gente não sabia que a pessoa estava nesse estágio. Então, acolham, se juntem, confraternizem-se. Então, esse primeiro fato que você falou que me chamou a atenção foi o acolhimento. E você foi buscar ajuda. sim. Quanta, quanta, quanto preconceito ainda existe, né? Sobre essa resistência em buscar ajuda profissional. Sim. Como se quem fosse o psicólogo é louco, né? Tá com os tico-teco batendo. Gente, pelo amor de Deus, terapia, todos nós precisamos dela. Até porque ela promove, num primeiro momento, um autoconhecimento. Não é E isso? eu passei por longo tempo fazendo terapia. Longo Imagina. tempo. Isso foi para mim fundamental. Fundamental. Ou seja, acolhimento, ajuda profissional. Aí você falou uma terceira coisa que também eu vou elucidar aqui, que foi a pintura, a dança, as flores. Quem me conhece de perto sabe, né, o que eu falo sobre as artes. A arte é necessária, por quê, gente? Porque a vida não basta, né? Isso que você faz com o grupo da terceira idade, eu acho fantástico. Arte salva, Zezé. Sim, com certeza. Tá? E falando em arte, aquela mulher maravilhosa que eu vi na avenida desfilando no carnaval, né? Como é que é, Zezé? Você sempre foi assim? A sua família, como é que é? Olha, eu sou família de italianos, né? Aham. Italianos é movimento, todo mundo Aham. fala alto, todos falam ao mesmo tempo, festa, almoço, café. E sempre meus avós e meus tios maternos, todos gostavam de tocar uma sanfona. Então sempre teve muita música na minha vida, desde criança, os natais, é tudo muito bom. E eu cresci, né, envolvida com isso, sabe? Sempre gostei. Mas teve um período da vida, assim, eu como sou a filha mais velha, e meus pais não gostavam muito de carnaval. Então a gente não podia ir ao carnaval. Ai, que dó. Ai, que O tortura. que a Zezé fazia? Não, era muito difícil. E aí depois comecei, eles deixavam eu ir para assistir. Às vezes é uma pessoa que vai assistir alguma coisa, Não, ela vai participar. ela tem que estar ali. Aí eu ia assistir. Aí a minha tia, que foi responsável, me levar num baile de carnaval uma vez, ela falou que a pessoa mais animada do clube era ela. E depois Pudera. meus pais foram entendendo que não tinha nada a ver, entende? Eu não sou complexada por causa disso, nunca tive complexo, nada disso que me aconteceu na vida. Tudo tem uma fase, tudo tem um porquê, sabe? Meus pais, na simplicidade deles, e depois passei a curtir o carnaval, dançar, e para mim foi maravilhoso. E até hoje eu amo carnaval.
Carnaval é alegria. E nós temos o privilégio de que Tombos, né, tem uma magia diferente no carnaval, né, gente? Tem, com certeza. Tombos é diferente, a gente tem essa tranquilidade, essa segurança de transitar na cidade, né? Eu sei porque eu tenho meu filho aí de 14 anos que desde sempre, né, brinca na rua nessa época, nunca aconteceu nada de grave, a gente tem essa tranquilidade. Então a gente tem aí esse privilégio de ter essa Sim. magia e poder viver essa festa com uma tranquilidade maior. Assim, eu tenho fantasias que eu uso assim, há mais de 40 anos, talvez. Sério, Zezé? Fantasias caricatas, assim, sempre gostei. Às vezes passa 2, 3 anos, mas de vez em quando ela sai para fora. Que Às vezes coisa dá um boa! ajustezinho, qualquer coisa, mas, sabe, então isso é antigo. Falando em antigo, o teu papai uma vez me disse que o papai dele veio da Itália mesmo, Sim, né? E ele contava todo orgulhoso para mim que eu acho que o seu avô foi da infantaria italiana e virava num cavalo de um jeito lá. Ele nunca repetiu essa história, sim. né? Me conta assim, Ele tinha maior orgulho. em linhas gerais, como é que foi? Da onde que vem a tua família? Como é que vocês se estabeleceram aqui? Porque é uma história muito bonita que quem mesmo é de Tombos muitas vezes não conhece essa história. Conta pra gente um pouquinho. Sim, os nossos bisavós vieram da Itália. E esse meu avô, né? Ele, na época de servir o exército, né, que ele foi para a infantaria, ele voltou para a Itália. E me parece que ele tinha uma namorada aqui no Brasil. Mas chegou lá e ele conheceu a minha avó, Hortência Murucci também. Primos. E se casaram, vieram casados para o Brasil. Olha só. E meus bisavós já moravam aqui. Na verdade, na região de Varriçai. Sabe? E lá eles moraram, começaram a cuidar do café, né? E ali a família foi crescendo, muitos filhos, e foram crescendo. E aquela fazenda que tem até hoje, moravam meus avós, né? Olha só. Depois meu pai morou lá, meus pais, né? Meu pai e minha mãe trabalharam muito lá. Eu nasci lá, com muito orgulho. E meus irmãos, alguns nasceram lá, outros nasceram aqui em Tombos. E meu pai deixou um legado muito grande, porque meu pai era um homem assim, você conheceu, você sabe. Só quem homem conheceu, gente, é muito equilibrado, ele tinha muito equilíbrio. Centrado, né? Muito centrado e muito propósito na vida, assim. Tudo dele, assim, muito certinho. Tá? E, então ele deixou um legado muito grande para a gente. Então eu tenho o maior orgulho disso, da família toda, eu tenho o maior orgulho, principalmente dos meus pais, que eu sei o tanto que eles lutaram, trabalharam. Meu pai, na divisão de herança lá, meu pai pegou um pedacinho de terra e com o trabalho dele, minha mãe, ele foi comprando mais terras e eu falo que nós somos ricos. Ricos, não de bens materiais. Porque o dinheiro não pode comprar. Ricos pela experiência que meu pai e minha mãe deixaram para a gente. A minha mãe era a pessoa mais simples, mais alegre que eu já conheci na vida. Sabe? Então, a minha mãe era uma pessoa de alma pura. E meu pai é aquela pessoa do equilíbrio. Sabe? Meu pai sempre foi muito equilibrado, até para tomar a cachaçinha dele. Tomava todos os dias, mas só aquilo ali, a vida inteira foi assim. Então, eles tiveram uma vida maravilhosa, muito boa, criaram a gente de uma maneira muito simples, crescemos desde criança na roça, uma vida muito simples, sabe? Que eu via, assim, às vezes, minhas amigas, assim, ostentava tanta coisa, e a gente não tinha acesso àquilo, mas a gente tinha outra coisa maravilhosa. Era uma casa que tinha amor, tinha alegria. Minha mãe era alegria 24 horas por dia. Não era só uma casa, tinha um lar, né? Um lar. Então, eu cresci assim. Por isso que eu sou essa pessoa Zezé, alegre, que privilégio. porque eu sou muito grata. Todos os dias, uma coisa que eu tenho muita gratidão, todos os dias eu agradeço por tudo. E o meu sítio que eu tenho lá, eu agradeço todos os dias, meu pai ter deixado aquilo para mim, doou aquilo, e eu consegui fazer daquilo um paraíso. E se ela vibra, tá, gente, na gratidão, isso explica muita coisa porque que Zezé Murucci é Zezé Murucci. Quando você me fala do seu avô já plantando café, esse café veio desde quando? De que ano? Eu não sei precisar agora, mas mais ou menos. Muito tempo. Minha nossa, Zezé. Muitos anos. E a família foi renovando o café, todo mundo passando dos meus bisavós para o meu avô, cuidando do café, passou para o meu pai. Então a gente está assim na 4ª geração cuidando do café. Olha só, o seu pai era apaixonado pela sua mãe, né? Era. Apaixonado. Era uma delícia ouvir as histórias dele, porque eu via paixão, amor,
Sim. uma reverência que ele tinha à sua mãe, assim, que não parecia que ela já não estava mais aqui. Porque ele cultuava a existência dela, mesmo na ausência. Sim. Você tem essa percepção? Sim, com E aquele certeza. banner que existe na sala da casa de vocês retrata tudo isso que você acabou de me falar, Uhum. né? Feliz dessa geração aí que tem aí dos teus sobrinhos, netos, os seus sobrinhos, todos que vêm, que fazem parte disso tudo que compõe vocês. É muito interessante, que eu acho que isso dá um suporte para esses mais novos que estão chegando, sabe? A gente ter essa união familiar e manter esse vínculo, Vocês sabe? fazem questão de ter ali os encontros de família, fazer de vez em quando, Ah, para poder manter tudo sim. certinho? Agora sim, porque chegam os mais novos, vão estudar, outro casa, mora longe e tal, mas quando é possível, no Natal, em algum outro evento, algum aniversário, que dá para reunir todo mundo, maravilhoso, maravilhoso. Que coisa boa, Agora coisa tem os boa. sobrinhos netos, né? É muito bom, é Falando em maravilhoso isso. neto e sobrinhos, Zezé, nós estamos no mês de maio, né? Que é o mês das mães, e eu faço questão de fazer essa pergunta para Zezé, porque quem me acompanha sabe o quanto eu defendo o direito de ser livre. Livre para escolher, livre para ser. E eu vou tocar aqui numa pergunta que causa uma dialética, né? E faço questão que a Zezé me responda. Quanto à maternidade, quais foram as suas escolhas, Zezé? Na verdade, desde muito cedo, 11, 12 anos, eu já descobri que eu não teria filhos. Aham. E aí até fui ao Rio na época, né? A medicina no interior é mais difícil, né? Não tem os recursos que tem Por hoje. escolhas, imagino que dos teus pais. Sim, Aham. sim. E fui ao Rio, fiz vários exames e constatou que eu não teria filhos. Eu sou uma pessoa que nunca tive menstruação. Olha só, sério? Sério. Interessante. Então eu não teria filhos. Não tive. E cresci com isso. Aí as amigas começaram. Diga-se de passagem, tem um lado muito bom, né, mulherada? É. Não tem menstruação, né? Uma certa tranquilidade, Com né? certeza. Uma certa... Mas quando a gente. Curiosidade, Zezé, desculpa, mas nunca nem TPM, mesmo sem ter menstruação? Não sei o que é isso. Gente, que luxo. Não sei o que é isso. Não sei o que é. Assim, na minha adolescência, isso para mim tinha certo problema. Aham, Porque as minhas amigas todas ficavam menstruadas e eu não. aham. E como que você lidou com isso nessa época, na E adolescência? depois todo mundo ia casar pensando em ter filhos e Aham. tal. Eu não tinha, sabe? Então, assim, até eu assimilar isso bem, né? Não foi muito fácil, não, né? Naquela época, né? Foi muito fácil, não. E depois, namorando, preparando para casar, eu tinha que ser clara. Eu ia casar com uma pessoa, eu tinha que ser franca. Porque sempre foi muito sincera. Eu não ia casar com a pessoa iludida achando que ia ter E isso filho. foi um peso para você? Não, não chegou a ser, não. Foi uma coisa, nessa época já foi uma coisa tranquila. Tá? Já casamos sabendo que não ia ter filhos e tivemos essa escolha de não adotar. É, porque você não podia ser mãe biológica, mas você podia adotar. E qual foi a tua escolha, então, em relação à maternidade? Não ser mãe? Não mãe biológica, né? Aham. Foi de comum acordo, achamos melhor não. Aham. E a gente sempre teve uma vida, enquanto casados, a gente teve uma vida assim, muito livre, sabe? A gente gostava de acampar, de viajar, de fazer muitas coisas. Então, criança ali, eu acho que talvez ia atrapalhar um pouco. Mas não é por isso que eu não gosto de crianças. Eu amo crianças, eu amo meus sobrinhos, eu amo meus Eles são afilhados. apaixonados por você. Eu tenho afilhadas falando que eu sou a segunda mãe, sabe? Que privilégio. E eu procuro fazer jus, procuro, não sei se eu faço. Mas Claro que faz, porque eu conheço procuro. vários deles e eu sei o quanto são apaixonados por você. Então, assim, a gente pode ser mãe de várias maneiras. Exato. Né? Dos sobrinhos, dos afilhados. Sou mãe hoje das flores. Não, a proposta, Sou mãe do gente, olha café. só, ela trouxe para mim esse luxo aqui. Obrigada, Zezé. Sou mãe das flores, sou mãe do café. Porque tudo que a gente faz com amor, eu estou sendo mãe disso, porque eu cuido com carinho, eu cuido dessas flores. Mãe é que gesta, né? Não é? E quando você oferta, doa amor, você teve que gerar, que gestar esse amor.
E se você opta, então, pela não maternidade biológica, você acabou canalizando, né, sublimando, projetando toda essa maternidade para outras coisas. Sim, outras coisas, Por isso que você faz tão bem. Sim, E a propósito, graças a Zezé, Deus. esse café maravilhoso que na minha casa ele não falta, né? Que bom. Me diz como que está esse projeto do teu café hoje, que está chegando aí, a gente vê nos supermercados, a gente vê em várias casas. Hoje eu sei que tem gente do mundo inteiro que toma esse café, porque até para o Japão, para minha irmã, eu já mandei seu café, ela adora teu café. Como é que está esse teu negócio hoje? Olha, eu comecei a cuidar do café, assim, naquela prática que eu tinha, que eu aprendi com meu pai. Porque eu nasci lá, acompanhei meu pai desde criança. Sou a filha mais velha, eu acho que o sonho dele era ter um filho homem. O último é que foi um homem. O Beto, Para né? acompanhar ele no trabalho, Sim, né? sim. Eram as 4 mulheres. Uhum. E eu, como mais velha, eu me lembro direitinho, eu criança, né? Antes dos 7 anos, porque com 7 anos eu tive que sair de lá do sítio para morar na casa da minha avó, em Vai-Sai, para estudar. E já fui alfabetizado com meu pai, que me alfabetizou. O seu pai? Eu sabia ler e escrever. Eu já entrei era segunda série naquela época, né? Entrei no segundo ano. E ela era boa de didática? Acho que sim. Didática antiga era mais severa um pouquinho, né? Tem um fato interessante, que a única coisa que eu me lembro que aconteceu assim, que eu não sabia o que era B e P, aquelas cartilhas de antigamente, papa, baba e tal. Eu não aprendi aquilo de jeito nenhum. Ele me colocou na despensa, lá na roça, fechou a porta, falou: só sai daí quando souber, aqui é P, aqui é B. Não acredito. E eu fiquei horas ali, aí eu aprendi. É a didática dele. Ai, a gente não vai nem questionar a didática dele, a gente só sabe que deu certo. Deu certo. Né? Aí eu fui estudar, mas até então eu acompanhava meu pai. Eu me lembro dele me levar lá para o meio dos cafezais, aquela época tinha muita gente na roça, muito mais do que hoje, aquela turma de homens, e eu lá junto com meu pai, eu acompanhava tudo. Então o café cresceu junto comigo, né? Desculpa Eu te interromper, cresci com o café. você já falou do projeto do café. Inclusive, uma coisa que também me chamou a atenção nas conversas com ele, quando ele era vivo, é que ele falou que o chão dele era aquela casa que vocês moravam lá, mas que ele viu a necessidade de vir para a cidade, porque as filhas precisavam estudar. Ele fez aquilo pelas filhas, eu achava lindo. Quando que ele se doou, né? Quando ele se doou para isso. Eu fui ficar na casa da minha avó, em Vai-Sai. E fiquei lá, aí já fui para a segunda série, e chegou a hora de vir para o ginásio, fazer admissão, naquela época era admissão. Mas as minhas outras irmãs, mais duas, estavam na hora de estudar. Qual foi a decisão dele? Essa aí que ele te falou. Ele deixou a roça e veio morar na cidade. Era muito difícil para ele. Tinha uma época que ele não tinha nem carro, ele enfrentava caminhões de leite na estrada, mas ele ia cuidar da roça, ia, voltava, minha mãe aqui. E nas férias, a gente ia passar as férias na roça. Ia todo mundo para a roça. Aí chegou uma época, eu já era adolescente, essa época que eu te falei, não podia ir no carnaval, não podia nada. Sim. Tombos estava bombando nas férias. E eu presa na roça. Caramba! Mas eu não reclamo disso. Era tão maravilhoso. Não, e essa roça, ela tem uma energia tão boa que eu lembro do meu filho indo nas férias com o Lucas, com os filhos da Anitta, para essa fazenda nas férias também, gente. É muito bom. Olha só. Mas voltamos ao café. Voltamos ao café. E aí, eu cresci estudando, formei, fui ser professora. Meu sonho era trabalhar em banco. Essa época, fiz concurso para o banco, trabalhei em banco. Você foi bancária, trabalhei 16 anos no banco. Não sabe qual banco? Caixa. Olha só. Fechou. Trabalhei 16 Chegou a ser amiga do Plínio? Sim. Legal. Não, o Plínio era no Itaú. No Itaú. No Itaú. Mas no mesmo período. Sim. E aí o banco fechou, eu fui trabalhar na escola. Voltei para a educação. Mas aí não fui mais trabalhar em sala de aula, fui trabalhar na parte administrativa, fui para a biblioteca. E aí o tempo foi passando e aí a minha mãe faleceu. Aí meu pai, como você disse, ele era apaixonado, ele falou: agora eu não quero fazer mais nada na vida. Ele dividiu as terras e pediu para a gente cuidar. Só que ele cuidou até o último momento, acompanhando a gente, você sabe disso, né? Ele ia, dava ideia, fazendo... Aí eu cheguei numa situação que eu falei assim, o café para mim era aquilo que eu conhecia com ele e tal. Mas agora eu tinha que ter
Sim. uma ajuda profissional. Comecei a fazer cursos na área do café, entende? Fiz vários cursos para aprender a cuidar do café, eu não sabia. E fui melhorando o café. E aí arranjei, eu já era divorciada, arranjei um outro companheiro que é mestre em cafeicultura. Nossa, que beleza. Aliás, ele é um doce de coco, né? Conheço ele também, muito querido. A gente está há 16 anos juntos. Que bacana. E me ajudou muito. E começou a me ensinar a como melhorar o café, cuidar do café, não fazer só aquele café commodity. Né? Aí começamos a fazer e cada dia a gente está tentando melhorar. E graças a Deus a gente tem O conseguido café tá fazer um café bom. excelente. Olha que eu sabe? posso falar com propriedade, porque eu amo café. Café é uma das minhas paixões. Eu conheço muitos cafés, tive o privilégio de ter acesso a muitos cafés. O teu café é excepcional. E esses dias eu mandei 10 quilos de café cru para o Instituto Bazar, no Rio de Janeiro. O Instituto Bazar, eles estão trabalhando os produtos naturais, produtos orgânicos, produtos regionais do estado do Rio. Bacana. E queriam experimentar meu café. Eles foram no meu sítio e não acharam meu sítio. Eles passaram para lá e para cá e não viram a entrada do sítio. Aí eles foram embora. Infelizmente, Zezé, não conseguimos. Aí na estrada, eles ficaram sem GPS. Aí você mandou para lá o café? Mandei. Recebeu lá essa semana. Estou aguardando o retorno. O que eles acham do café. Eu tenho certeza E que assim você meu vai ter um café já foi feedback para ótimo. Portugal, já foi para Boston, já Pro foi para Japão, Inglaterra. pro Japão para minha irmã. Já foi para Inglaterra. Que Graças a Deus. legal. E eu recebo assim, um feedback diário, assim. As pessoas estão gostando do meu café. É exatamente disso que eu estava falando agora há pouco para vocês. Nós estamos falando de uma pessoa do nosso município, gente. Esse potencial de mulher empreendedora, esse potencial de ser humano, esse potencial de liderança, eu acho que merece destaque. Merece destaque. E não somente destaque, mas merece ser explorada. Em que sentido, Zezé? Eu sei que você representa a agricultura familiar, né? Que a gente sabe que é algo muito maior do que a gente fala aqui, só do café. E eu lembro também que você me deu muitas ideias boas para projetos, né, na época, do que poderia vir para beneficiar tanto a feira, os produtores e outras coisas assim. E, inclusive, eu gostaria que você colocasse aqui algumas ideias, algumas coisas de projetos que você acredita que iam somar. Sim, você sabe que a minha propriedade é no estado do Rio, Sim. né? As propriedades no estado do Sim. Rio. Mas eu comercializo meu café aqui. Mas você fazia feira aqui. Sim, comercializo meu café Sim. aqui. E é o seguinte, eu acho que tem muita coisa assim que a agricultura precisa. Por exemplo, igual a feira, por exemplo, eu falei, acho que precisa mais incentivo, ajudar as pessoas a fazer mais plantio, sabe? Eu acho que tem que ter um fomento. É um fomento, assim, as pessoas plantarem mais, desenvolver mais. Eu acho que precisa muito isso. E, assim, eu não sei exatamente dizer o quê, mas eu acho assim, precisa trazer as pessoas mais, se integrarem mais, sabe? Ter mais associativismo, que eu acho que isso ajuda muito a agricultura. Associativismo. Que a gente participa de uma associação lá. Eu acho que isso... É o poder da comunidade. Não é? Exato. Eu acho que isso é muito importante. Bacana. Inclusive, ô Zezé, no Natal, aquela luzinha verde lá, em frente ao camundongo ali, é coisa de Zezé Murussi? Sim, nós começamos... Fica lindo! Há um tempo atrás, fazer um presépio ali, bem rústico. Começamos a fazer um presépio, foi melhorando e tal, com folhas de coqueiro, coisa bem rústica. Ele ficou vários anos ali, que é presépio. E depois nós pedimos, não foi só eu, os moradores ali de volta da praça, pedimos para ligar uma tomada ali para final de ano a gente ter um sinal de Natal, de vida ali. Ficou coisa mais linda. É? Ficou coisa mais linda. É. Que bacana, que bacana. E esses 2 últimos anos eu não consegui fazer o presépio. Foi um período que eu estava mais difícil com meu pai e tal. E aconteceu que o nosso presépio sumiu ali um ano. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu estava viajando, a minha amiga que mora em frente viajando, a gente tirava... Era dia 6 de janeiro, cheguei de viagem, fui tirar o presépio não está. Perguntei a todos os vizinhos, ninguém sabe.
Uai. Zezé sumiu. Não apareceu? Não, sumiu. Fica a dica e o recado. Alguém sabe onde está o presépio, gente? Tá em tempo ainda. Se alguém souber, por favor, Ninguém sabe. devolva. Vamos ver se esse ano eu consigo refazer as Né? peças. Precisa, Porque faz aquilo é muita tudo muito diferença. rústico, né? E era muito interessante. Ali a gente reunia com o pessoal, às vezes fazia um café, rezava, Sim. novena de Natal ali, reunia, era muito legal. A propósito, vizinhos teus ali, aquela rua que vai para atrás do campo ali, gente, o pessoal fazia ceia de Natal na rua, né? Vocês têm um senso de comunidade ali que eu sempre admirei. É uma vizinhança que é família. Família. Se você vai trabalhar, tem filho pequeno, aquele dia babá não veio, deixa pro fulano, deixa pro ciclano, todo mundo ajuda a cuidar um pouquinho. Que bacana isso. Muito que legal. Bacana. Esse senso de coletividade, né? Esse senso comunitário. Essa vivência, assim. Ô Zezé, me fala uma coisa. Você já cometeu erros? Muitos. Se você pudesse deixar aqui para nós um legado do que você aprendeu com o erro, um ensinamento para gente, o que você deixaria? Eu aprendi que a gente tem que aprender a dizer não na vida. Uau! Tem que aprender a dizer não na vida. Escutem. Tem horas que a gente precisa. E eu tive dificuldades na minha vida em alguns momentos porque eu não soube falar não. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Engraçado, desculpa, mas você vem com um porte, né? Essa liderança toda, até um ar de autossuficiência, de muita força. É difícil imaginar você com dificuldade para falar não. Mas engraçado. Acho que foi nesse período assim que eu tive meio fora do ar. Então, você vai aceitando coisas que vão acumulando e te deixa assim, igual eu acabei ficando fora do ar. Não saber falar não, sabe? Às vezes as coisas vão te fazendo mal e eu acho que a gente tem que colocar sempre em primeiro plano. Eu tenho que fazer tudo aquilo que me faz bem, sabe? Se existem coisas ao redor que não me fazem bem, eu tenho que saber falar não. Você não precisa ser ofensiva com ninguém, com as pessoas, nem com nada nessa vida. Mas você tem que saber o que é bom para você viver bem. Entende? Então, eu tive momentos na minha vida que eu não soube falar não. Então, eu enfrentei problemas. Engraçado que muitas vezes nós chegamos a acreditar que a gente não tem o direito de falar não. Algumas pessoas têm essa dificuldade pela necessidade de serem amadas, né? Então, você se violenta muitas vezes para obter a aprovação e o amor do outro. Você passava por aí ou não? Não. Porque às vezes você não quer aborrecer as pessoas, não quer... Aí você acha que vai levando, aí você vai levando, chega um momento que não tem mais condição. Você sabe que tem uma síndrome chamada síndrome da boazinha? Então, nessa época eu devia estar boazinha. Não que você tenha que ter a síndrome da ruinzinha, gente, não é isso não, tá? De jeito nenhum. Mas eu gosto muito de uma frase da Frida Kahlo, que ela diz o seguinte: apaixone-se primeiro por você, segundo pela vida e terceiro por quem você quiser. Eu amo isso. Né? O dia que a gente entender que a coisa perpassa por aí, principalmente nós mulheres, reféns das doenças autoimunes, né? Por conta dessa servidão voluntária nossa. O dia que a gente entender isso, a gente vai, descer o índice de fibromialgia, de artrite reumatoide, de lúpus. Falei que eu tive herpes, né? Herpes! Meu Deus. Aqueles dias eu estava com herpes. Sim, agora! Isso. A imunidade caiu. Mocinha, temos que rever algumas coisas então ainda, Sim, né? Com certeza. Com certeza. Temos que rever. Ô Zezé, você falou para mim que seu pai tinha muito sentido e propósito. Lembra que você falou agora há pouco? Sim. O que é o sentido da vida para você? Eu acho que a vida para mim só tem sentido assim, se você viver bem, que eu falo viver bem, é você viver em paz. Não desejar mal a ninguém, não fazer mal para as pessoas, ser uma pessoa honesta, sabe?
E amar as pessoas todas, amar quem está ao redor, sabe? E é possível amar as pessoas desapegada de ego? Porque muitas vezes é difícil aceitar as pessoas como elas são, né? Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Eu acho que um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade, a gente consegue. Tem momentos que às vezes você fraqueja, mas a maioria das vezes você tem que pensar em amar todas as pessoas Você e trabalha a tua viver de bem. espiritualidade, Zezé? Um pouco. Um pouco. Tô Acho que acreditando ou preciso não, eu acho mais. que você trabalha muito. Você Porque, acha? porque essa resposta que você me deu aí é coisa de quem trabalha a sua espiritualidade. Eu trabalho e não tenho essa consciência de que. Mas eu Na verdade, procuro. a própria sinergia promovida pelas plantas, por tudo que você mexe, isso aí já eleva você, já eleva a tua espiritualidade para um outro patamar, né? Porque se o sentido, pelo que eu entendi, o sentido da vida para você está em viver em paz. Foi o que você me respondeu. Viver em paz implica, você falou, amar as pessoas. Amar as pessoas implica em aceitá-las, né? Então, alinhavando essa linha de pensamento aí para aceitá-las, para ter esse amor maior, esse dom supremo do amor que vem de cima, você precisa estar elevado espiritualmente, né? Eu sempre gosto, quem me conhece de perto, quem faz terapia comigo, eu sempre bato nessa tecla. É corpo, mente e espírito, né? A gente não tem como dissociar essa tríade. Sim. Se a gente consegue cuidar do corpo, isso inclui alimentação, inclui atividade física, inclui tudo que a gente precisa fazer nesse sentido dessa máquina aqui. Se a gente eleva a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu não falo de religião, gente, né? Eu falo de tudo aquilo que te conecta com você, se conecta com você, conecta com Deus de alguma forma, né? Com o eu superior. E se você trabalha o teu mental, que é o que você disse, fez terapia, né, escolhas sensatas, muitas vezes nem tão sensatas, por mais que a gente se trabalhe, a gente comete erros e alguns são, por vezes, irreparáveis. Inclusive, eu já cometi alguns deles, mas fato é que se a gente manter essa tríade alimentada, a gente consegue chegar a esse sentido que você conceituou. Sim. Eu acho que eu trabalho muito isso quando eu estou lá no sítio, quando eu estou sozinha. Porque eu tenho lugares lá no meu sítio e eu falo que aquilo é um altar, vamos dizer assim. Eu não sei, para mim, exatamente o que é. Altar, Um altar, tá? um lugar sagrado. Esses são lugares assim que eram áreas degradadas. Há mais de 20 anos eu fui plantando. Revitalizou. Hoje tem água em abundância, aquela quantidade de pássaros que tem ali, aquelas árvores todas. Eu comecei a plantar algumas e as outras, a natureza ela te devolve aquilo que você faz. Vocês estão ouvindo isso, gente? E para mim ela devolveu em abundância. O local que já faltou água. Hoje tem água em abundância. Agora eu entendo o senso de gratidão que você falou agora há pouco, né? Exatamente. Então, esse lugar é o lugar que eu mais agradeço pela minha vida, pelo legado que a minha família deixou, meus pais. Ali é o lugar que eu mais agradeço. Tem 2 cantinhos lá que são especiais, sabe? Esse lugar é um paraíso, sabe? Eu consegui transformar aquilo num bosque, sabe? Aquela quantidade de pássaros. Quando eu estou ali à tarde, a essa hora aí a gente transcende mesmo, sabe? E você tem a capacidade de falar para mim que você trabalha pouco a tua espiritualidade, Zezé. Reveja. É muita humildade sua falar dessa forma. Aí tem um outro local que eu sonhava, era um lugar degradado, eu sonhava. Tem água, bastante, eu sonhava ter ali um caminho que eu passasse na sombra, cheio de árvores, cheio de frutas, cheio de flores. E hoje eu passo nele. Hoje eu passo nele. Agora a gente está trabalhando o turismo lá, a gente está num grupo aí, nós estamos sendo atendidos até pelo Sebrae, e transformar nisso um ponto de atração para as pessoas. Para a gente sozinha não usufruir daquilo. Posso te fazer um pedido?
Pode. Você me leva um dia lá? Levo, com certeza. Que eu quero conhecer. Então, quando eu passo ali, sabe, eu olho assim, é só gratidão. Eu vejo que tudo, mais de 20 anos eu estou plantando. Plantei as primeiras árvores, a segunda, a terceira, e hoje a natureza, ela me devolve tudo isso. Sabe? Eu vejo lá as plantas emergentes lá, brotando. É sinal que a natureza está se recompondo. Interessante você falar tudo isso, porque tem um médico indiano chamado Deepak Chopra. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Hoje ele é um ícone aí de autodesenvolvimento humano, de desenvolvimento humano. Eu, inclusive, pratico algumas meditações no canal dele. E ele é autor de vários livros, e um dos livros dele é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Uma das leis dele chama-se sincronia com a natureza. E ali ele descreve, né, o poder dessa sincronicidade, fazendo uma analogia entre a composição de uma planta, de uma árvore, de uma flor, né, tudo planta, com o corpo humano. Sim. A macro e microbiota intestinal, por exemplo, ali as nossas bactérias, né, os nossos lactobacilos, aqueles bichinhos. A planta, nas suas raízes ali, é cheia de bichinho. Sim. Ele faz a mesma analogia. Sim. A planta precisa da água, a gente precisa da água. A planta precisa do sol, a gente precisa do sol. E assim ele vai fazendo essa analogia, e a gente chega à conclusão que se a gente consegue essa sinergia, se a gente consegue essa sincronia com a natureza, a gente se eleva espiritualmente. E aí tudo que vem daí, né, gente, para quem se eleva. Ainda mais num mundo como hoje. Nossa, às vezes Você tem noção do seu privilégio? Tem, né? Agora eu tenho. Agora eu tenho. Isso me faz sempre lembrar de uma historinha. Tinha um rapaz, ele queria vender um sítio. Aí ele queria vender o sítio dava tudo errado e tal. Aí ele foi pedir Olavo Bilac para fazer um anúncio do sítio dele. Desde que eu vi essa história há muitos anos, quando eu comecei a plantar lá, isso não sai da minha cabeça. Todos os dias eu chego lá e eu lembro disso. Ele falou, você é um poeta, você poderia fazer um anúncio do meu sítio. Ele falou, faço. Pois não. Mas como que é seu sítio? Meu sítio está lá cheio de mato, uma água lá, tudo, só dá prejuízo, não tem nada de interessante, lá cheio de bicho. Aí, Bilac fez. Vende uma propriedade banhada pelos raios de sol, com águas cristalinas. À tarde, vem aquela energia do cair da tarde, o sol se pondo, vem aquela cortina cobrindo todo o sítio, os passarinhos cantando, tal. Não vou falar tudo, que eu nem me lembro tudo. Então, aí quando eu estou nesse local, eu só lembro dessa história. Gente, isso é lindo, porque tudo é poesia se a gente sabe ler. Só para concluir, aí depois de passar um tempo, Bilac encontrou o amigo, falou assim, você vendeu o sítio? Não, aquele sítio não era meu, não. Meu sítio é aquele que você colocou no anúncio, esse que é meu sítio, eu não saio dele, não. Tudo é uma questão de visão, né? De ótica. Né? As nossas lentes, elas embaçam muitas vezes. E o que me preocupa muito nos dias atuais é o quanto nós estamos desconectados da gente. Né? Ainda no início do nosso episódio aqui, do nosso bate-papo, a gente falou sobre o acolhimento familiar e o quanto as pessoas estão distantes uma das outras, né? E distantes de si mesmos. Porque se não há esse aconchego familiar, é porque está cada um no seu celular ou jogando algum jogo na internet, mas totalmente desconectados de si. E se você está desconectado de si, você se desconecta do sagrado, você desconecta do espiritual, e aí vira esse sítio que esse homem queria vender. Sim. Se você se permite elevar, desembaçar suas lentes, a tua percepção muda completamente. E hoje o que nós vivemos, ao meu ver, segundo Fritjof Capra, né, do ponto de mutação, é uma crise de percepção. Uma crise de percepção.
Mas olha, o que rendeu a minha pergunta é o sentido da vida. E Zezé, e propósito? Você me respondeu o que é o sentido da vida para você? É viver em paz. Olha que lindo. E propósito? O que seria o propósito de vida para você? Olha, o propósito de vida para mim é, como eu disse, viver bem com todas as pessoas, especialmente com a família, com os amigos e as pessoas de modo geral. E o propósito, assim, atualmente eu aprendi a cuidar muito de mim, cuidar de mim. Eu gosto de fazer meus exercícios, eu gosto de dançar, sabe? E cuidar da minha Você alimentação. gosta de se amar, né? Ah, sim, gosto. Gosto. Então, tem muita coisa que eu vejo. E viver cada dia, cada minuto, cada momento. Cada minuto acho que você tem que aproveitar. Estou aqui nesse instante. Então você exercita com categoria o aqui e o agora. Sim. Você tem a consciência que é o único tempo mental real que existe? Sim. Eu já tive um tempo também que eu tinha muita ansiedade pelo amanhã. Viver no futuro. Hoje não tem mais não. Não vale a pena. Acho que eu cheguei assim, também numa idade que eu tenho que aproveitar o meu momento de vida. Eu tenho que viver. A propósito, qual é a idade da Zezé? 75 anos. Uau! 75. Uau! Que privilégio, Zezé. Que privilégio. Interessante que já quem defina que sentido é o que você descobre que você... Para que você veio aqui, para essa vida? E propósito é o exercício disso. Então, olha que bacana como você está alinhada. Se o teu sentido é viver em paz, e o propósito você responde para mim que é viver bem com as pessoas, quando você fala que você agora, no teu propósito, está cuidando de si, olha como você está alinhada, porque quando a gente quer viver bem com o outro, quando a gente quer viver em paz com o outro, a gente tem que estar pleno. Porque senão o que a gente doa e oferece para o outro é amargura, é carência, é doença, reclamação, né? Então, se o teu sentido é esse, o teu propósito ao se amar, com certeza vai potencializar tudo, que é ofertar para o outro a leveza do ser do qual você aplica, busca e exercita. Né? Como que eu posso ser uma pessoa mimizenta e coordenar um grupo de 80 Adorei pessoas? O termo, mimizenta. Mimizenta, não seja mimizento, gente. Eu detesto isso. Não seja mimizento. Detesto isso, não é? Aí, como se fosse assim, como que eu vou lá coordenar um grupo de 80 pessoas? Exatamente. Eu tenho que estar bem. Porém, tem gente que só consegue atenção. E se consegue atenção, o afeto vem dessa atenção através do mimizir, vamos colocar assim, né? Então, se você é mimizento, busque ajuda, né? E vai encontrar o que existe por trás desse mimimi. Sim. Porque realmente é uma postura que não te ajuda. Não, de não jeito te ajuda. nenhum. Tá, mais uma pergunta, Zezé. Você, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Recentemente. Porque meu sonho era fazer aula de dança. Eu adoro dançar, mas eu queria fazer aula de dança. Uhum. E não tinha aqui, não conseguia. Uhum. Aí eu fui batalhando, perguntando, nós conseguimos uma professora, agora formamos um grupo de mulheres 50 a mais fazendo aula de dança. Mas então você vai me incluir, porque desde que eu moro aqui, porque eu dancei flamenco a vida toda, venho também, Sim. né, das artes aí, e desde que eu moro aqui, eu procuro um professor de dança de salão e tal. Até teve alguma coisa, tem em Porciúncula, mas fica mais difícil, né? Sim. E até enchi o saco do Claudiano, um beijo pra você, né? Ele, Lisiane, desisti, não mexo mais, não quero saber. Falei, o dia que você for abrir uma aula de dança, me inclua, por favor. Então já tem. Uma vez eu fui fazer aula de dança, aí eu não tinha par. Aí ficavam os casais dançando, eu só dançava com o Claudiano. Não tinha graça. Olha só. Ele me conduzia, eu não tinha nem que me preocupar. Claudiana, não é que não tem graça dançar com você. Não, tem demais. Por favor, entenda isso. Não tinha graça para mim aprender os passos. Sim. Porque ele me conduzia. É porque você sabe tudo. Ele me conduzia. Uhum. Eu falei, Claudiano,
Aprendo. Que legal. Mas agora a gente está fazendo uma aula de lindo. dança, são só mulheres. Um grupo, acho que tem nem 10 pessoas no grupo. Ah, vai Não ter sei 11 quanto, não. agora. É assim, é uma dança moderna. Tem dia que a gente dança frevo, tem dia que dança samba, mas é muito Que legal, muito legal. legal. Então, que assim, legal. uma coisa que eu era doida para fazer, que estou Aham. fazendo agora, é aula de dança. Interessante, eu te fiz a pergunta e o Réveillon desse ano eu fiz algo que eu queria fazer, né? E eu consegui exercitar esse ano, que era passar um Réveillon sozinha, eu comigo, né? Então, conversei com os meus filhos, tudo certinho, e me dei o privilégio. Fui para Patrimônio da Penha e passei ali o Réveillon sozinha. Fiquei 2 dias ali. E ali, durante aquele processo, muito espiritualizado, por sinal, eu falei: esse ano eu quero fazer muitas coisas pela primeira vez. Ô, gente, cuidado com o que você pede para o universo, porque ele responde. O que eu estou fazendo mesmo. de coisas pela primeira vez, e posso te falar, está sendo uma delícia, tá? Porque a gente se cristaliza muito ao longo do nosso processo, a gente entra numa zona de conforto e fica ali, né? Mas a vida é movimento, a vida é isso aqui acontecendo o tempo todo. Então, que bom que você realizou e não parem não, tá? Você Não, faz. agora eu Você já vou participou fazer. de um podcast? Não. Ah, então tá fazendo outra coisa pela primeira vez. Ainda tem uma terceira, que eu quero fazer um diferencial com o meu café ainda. Estou estudando aí para fazer Não esquece de me chamar para café degustação especial aí. desse Estou estudando para fazer diferencial. um café Bacana. especial aí, de uma maneira. Ô Zezé, é tanta coisa que eu tenho para absorver de você que eu vou ter que te convidar para um segundo momento. Porque, ô gente, é uma delícia conversar com você. Eu agradeço imensamente. Espero que eu tenha falado alguma coisa para ajudar algumas pessoas. Não, foram várias. E como eu disse para vocês numa chamada do podcast, né? Esse bate-papo, ele promove essa troca, esse aprendizado de pessoas normais e comuns, gente. A gente pensa, né? Ah, eu vou assistir fulano de tal. Ô, gente, são pessoas como nós que cantam debaixo do chuveiro. No meu caso, eu danço debaixo do chuveiro, você dança também? Né? Então, assim, olha que riqueza que a gente tem aqui de uma pessoa que é nossa, de Tombos, com tanta coisa a contribuir. Zezé, você traz exemplo de superação, você traz exemplo do que é dar a volta por cima depois de ter ficado fora do ar. Você é uma mulher que com 75 anos não representa a idade que tem pela sua força, pela sua garra, e eu tenho certeza que não é porque você nunca menstruou. Entendeu? Então, assim, isso a gente tem que copiar, isso a gente tem que se inspirar. A tua alegria de viver, ela assim, sabe, afeta a gente de uma maneira muito positiva. Então, vou ter que convidá-la ela para uma segunda vez, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para ela, mas vai acabar ficando muito extenso. E aí, para a gente finalizar, antes de pegar a pauta do momento filosófico que eu lancei no início, eu queria te fazer uma pergunta. Para todo convidado que participar aqui com a gente, eu vou pedir uma sugestão de melhoria para o município de Tombos, porque nós sabemos que é uma oportunidade da gente ter voz, da gente dar uma dica, né? Então, qual é a dica da Zezé Murucci para o município de Tombos? Ou região aqui nossa também. Sim, eu acho, como eu sou uma pessoa de 75 anos, trabalho com um grupo da terceira idade, eu acho que tem que pensar num programa para essa faixa etária, porque nós estamos atualmente chegando agora à geração prateada, né? Que a população está só envelhecendo. Sim. Então, eu acho que assim, o município tem que se preparar para isso, para o trabalho das pessoas e ter atividades para essas pessoas, né? Entendo. Eu acho que então isso é uma coisa muito importante o município pensar nisso. Você disse enquanto algo comunitário. Sim. Né? Enquanto algo comunitário, Sim. Realmente. Eu acho que tem que pensar muito nisso, porque as pessoas estão envelhecendo e precisa de várias coisas ter na cidade, acessibilidade, coisas que envolvam as pessoas da terceira idade. Vou falar exatamente sobre isso, porque eu faço parte desse grupo, eu acho que tem que pensar muito nisso. Olha que bacana, gente. Porque tem muitas pessoas que já aposentaram, mas se reinventaram, igual como eu.
aposentei, não trabalho, mas me reinventei. E tem muitas pessoas aqui no município que já aposentaram e se reinventaram em outro trabalho. Então, elas precisam ter o quê? Condições boas de trabalho, ter acessibilidade na cidade e ter atividades que envolvam essas pessoas. Eu acho que tem. Muito pertinente a tua contribuição. Eu acho que Até tem. porque... Tanto lazer quanto atividade de saúde, pensar especificamente para essas pessoas, né? Atividades físicas. Uma ocupação saudável, né? É. Saudável. Isso. Tem uma médica que eu a sigo no canal dela, ela nem sabe, mas ela é minha médica, que é a Kátia Haranaka, né? Ela é de Campinas, uma médica maravilhosa que dá muitas dicas de autocuidado, e ela prova por A mais B, de acordo com os estudos científicos dela lá, que nós temos DNA para viver bem até os 120 anos. Mas que a gente sabota isso com o estilo de vida que a gente leva, né? E aí ela diz que aos 60 anos é a idade ideal para a gente ressignificar tudo e começar uma outra profissão a partir daí. Que o nosso cérebro, com a devida maturidade cognitiva, intelectual, emocional e psicológica, está pronta para dar esse outro voo. Né? Então, olha que bacana se você tem no município políticas públicas que envolvem e abraçam, né? Fomentando aí essa idade linda a se manter flexível no equilíbrio, capaz, saudável, para estar se reinventando. Que bacana, né? Sim, eu faço parte de uma comunidade no digital de mulheres 50 a mais. São nem sei quantas mulheres, muitas. E tem uma mentora, ela dá vários cursos, várias mentorias, eu participo de algumas, outras não. E exatamente com essa finalidade, as pessoas se aposentam e às vezes depois não sabem o que fazer. Exatamente. Então, e eu até fiz um momento lá, porque tem momento pessoal também, único, individual, eu fiz lá chamado Destrave. E aí depois que eu fiz isso, eu comecei a melhorar minhas flores, meu café, entende? Destravou mesmo? Destravei mesmo. Olha, precisava de alguma coisa para mim funcionar. Que legal. Entendeu? E esse tempo que eu fiquei aí fora do ar também entrou no assunto. E isso aí agora já faz parte do passado. É o fora do ar, mas tão no ar que já existiu, né? Isso. Sim, sim. Que bacana, Zezé. Então, pois é, mas a tua proposta vem ao encontro do seguinte: não é todo idoso que tem acesso a esse mundo digital. Não. Né? E se nós tivermos aqui atividades, isso, né, fomentando esse tipo de ação, que bacana, bacana, bacana. Para a gente concluir, eu vou voltar à pergunta do momento filosófico do início do nosso episódio. Você lembra qual foi, Zezé? Não, fala aí. Então, vou perguntar para a Zezé novamente, vou Fala esperar aí. ela dar uma resposta dela e depois eu vou comentar. Tá. Zezé, apesar de eu já saber da resposta dela, gente, depois de tudo que ela me falou, você pratica quem você quer ser? Pratico. Pratico quem eu quero ser. Eu gosto de viver, como eu disse. Eu penso, atualmente, eu aprendi muito isso. Eu tenho que pensar em mim antes de tudo. Então, eu penso assim, cuidar da minha saúde, em primeiro lugar. Porque se a gente está bem de saúde, da minha saúde física e mental. E se eu cuidar da minha saúde física e mental, aí eu posso fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu tenho praticado o que eu quero ser. Aí, com isso, eu faço qualquer coisa. Que privilégio. Eu acho que é isso. Que privilégio. É isso mesmo. E a gente aqui, depois dessa entrevista, é claro que a gente acreditou nela, né, gente? Mas, assim, vou tecer alguns comentários para vocês, porque faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu trabalho, que eu amo de paixão, por sinal. Encontrar pessoas diariamente extremamente insatisfeitas com aquilo que elas estão sendo, com a própria existência, e morrendo no relato de que mas eu queria ser isso, mas eu queria ser aquilo, eu quero emagrecer, eu quero fazer outra faculdade, eu quero fazer dança, eu quero sei lá o quê. E eu percebo uma distância muito grande do discurso com a ação, né? Volto a dizer, cuidado com as redes sociais, cuidado com os jogos que estão roubando
uma coisa preciosíssima chamada tempo. Você gasta 1 hora, você gasta 2, você gasta 3, 4 aqui, lá, em um tempo útil que você podia estar exercitando com você, no investimento pessoal. Então, né? Eu quero emagrecer. Você já se matriculou numa academia? Ou não pode ir na academia? Você já começou a caminhar? Você já começou a correr? Já foi para a pracinha fazer alguma coisa? Né? Mas eu quero ir para a faculdade. Beleza. Já descobriu o que você quer fazer? Primeiro, para você praticar quem você quer ser, você tem que descobrir primeiro quem você quer ser, né? O que você quer. E não, a pessoa está naquela zona de conforto, mas está reclamando, está insatisfeita. Então, se quer ver a tua faculdade, gente, faça, vá atrás, ressignifique, se reinvente. Lisiane, eu quero ser uma pessoa mais centrada, mais espiritualizada, mais comedida. Beleza, o que você tem feito para você mudar? Você sabia que excesso de açúcar, você sabia que excesso de carboidrato refinado, que excesso de um monte de coisa tóxica não ajuda a gente a se centrar? Mas eu não largo mão disso, daquilo. Mas então há uma distância entre o desejo e entre o que você deseja alcançar. Então, gente, fica a dica da psicóloga aqui para vocês. Quando eu quero ser algo, ou alguma coisa, ou alguém que me inspira, até eu alcançar isso, que eu já começo a incorporar quem eu quero ser. Por exemplo, eu quero fazer faculdade de gastronomia. Começa já a testar uma receitinha em casa, já começa a fazer alguma coisinha, se sinta o próprio, né, Masterchef. Eu dei um exemplo aqui, hipotético, mas é por aí. Você quer mais centrado? Tá levantando cedo, mais cedo, tirando um tempo para você, fazendo uma meditação, fazendo uma oração, né? Fazendo um jejum, desafiando seus próprios limites. O que você está fazendo para você alcançar lá? Então, a gente perde um tempo enorme na espera de que apareça uma fórmula mágica para que o nosso desejo de neogênio, né, aconteça. E não. A mudança vem de você dar o primeiro passo, mesmo que o cenário não esteja pronto para aquilo ali, que não esteja muitas vezes favorável, mas é justamente o teu passo para ir ao encontro daquilo que move todo o processo. Porque eu vou dar o episódio de hoje, essa estreia linda que meu coração que está transbordando de felicidade para dizer para vocês que pensamentos materializam ações. Um dia, eu já participei de alguns podcasts, um dia eu falei, eu queria um dia ter meu próprio podcast. Eu queria um dia conduzir uma entrevista, porque eu queria explorar alguns assuntos que muitas vezes não são explorados. Começou aqui. Por incrível que pareça, eu comecei a ler a respeito, estudar a respeito e foram caindo pessoas maravilhosas na minha vida, como a VD Agência, por exemplo, né, com todo um know-how de trabalho, com todo um preparo, e começou a sonhar comigo e hoje a gente está aqui gravando o primeiro episódio. Teve todo um processo até chegar aqui. Então, tudo na vida a gente começa primeiro intencionando. Nós sabemos que as mudanças começam na mente, mas os resultados só vêm a partir das ações. Então, gente, vamos para as ações? Tá bom? Então, pratique quem você quer ser desde já. Quero agradecer a todos que estiveram até o final com a gente aqui, ouvindo a nossa entrevista. Espero que você tenha tomado várias xícaras de café gostoso aí na sua casa. E fiquem atentos, o próximo episódio que a gente vai apresentar vai ser maravilhoso também. Você só vai ganhar, só vai aprender. Participe com a gente, é um privilégio ter vocês aqui conosco. Zezé, obrigada pelo patrocínio, por abraçar essa causa com a gente também. Tá? Ter o teu café aqui com a gente, não somente a energia do seu bisavô tá aqui, né? Mas essa excelência que contempla o nosso paladar nos abrilhanta também. A você, minha gratidão e dizer que eu continuo te admirando hoje ainda mais e que as pessoas que assistiram possam aprender com tudo que você disse, que com certeza nos agrega. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente, espero que eu tenha contribuído e que muitas pessoas continuem seguindo e te acompanhando aí, porque vale a pena. Obrigada, tá? Vale a pena. Gente, Obrigada. Beijo no coração. Fica com Deus. Apresentação: Desiane Mazeto Oliveira. Direção e edição:
Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento, Desiane Mazeto Oliveira. Produção, VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.